Iniciamos agora a série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu sou Silvia Ribeiro, editora do UOL no Rio, e para essa entrevista tenho a companhia de Kátia Seabra, repórter da Folha de São Paulo. Tudo bom, Kátia? Tudo. Hoje a entrevistada é Clarissa Garotinho, candidata à Prefeitura do Rio pelo PROS. Ela é deputada federal, está no seu segundo mandato, e já foi deputada estadual e vereadora no Rio. A sabatina terá 45 minutos e será interrompida assim que atingir esse tempo. Os 45 minutos serão cronometrados a partir da minha primeira pergunta para garantir a todos os candidatos o mesmo espaço na sabatina. Tudo bem, candidata? Obrigada pela presença. Clarissa, a última pesquisa... Obrigada. Clarissa, a última pesquisa Datafolha mostrou que a sua candidatura e a do Eduardo Paes têm a segunda maior rejeição. Isto é, 31% dos eleitores disseram que não votariam na senhora de jeito nenhum. O seu sobrenome, Garotinho, pesa nesse resultado? Silvia, Kátia, muito obrigada a vocês, obrigada à Folha e o UOL por essa entrevista, por essa sabatina. A gente está vivendo uma eleição completamente atípica, aliás, esse foi um ano atípico para todos nós, mas uma eleição, sobretudo, muito diferenciada, porque eu acho que é a única eleição da história recente, né, do Brasil, onde a gente tem uma eleição sem debate. Inclusive, o que eu digo sempre é que essa decisão das emissoras de televisão de cancelar todos os debates e as principais entrevistas é muito ruim para a democracia. Só quem perde é o eleitor. A luta fica desigual, né? Eu tenho apenas 14 segundos na televisão e fazer a nossa mensagem chegar à população fica mais difícil num quadro como esse. Silvia, eu acho que essa margem de 30%, ela se deve, principalmente, a um preconceito causado pelo desconhecimento. As pessoas, né, ficaram muito impactadas com o que aconteceu com os meus pais, o Garotinho e a Rosinha. Eu entendo que o Garotinho e a Rosinha foram muito corajosos ao enfrentar a maior máfia que comandou a política do Estado do Rio de Janeiro, que foi a máfia do Sérgio Cabral. O Garotinho denunciou 150 pessoas, né, entre políticos, empresários, governadores, membros do Ministério Público, do Judiciário do Rio de Janeiro, e sofreu as consequências. Os meus pais foram injustiçados, foram humilhados, e eu espero que algum dia a gente tenha a oportunidade de corrigir essa história, porque isso nos trouxe muito sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, eu estou aqui para falar de mim, né? O passado, ninguém pode mudar. Eu não tenho o poder de mudar o passado. Eu queria perguntar isso para a senhora. A senhora fala que quer mostrar a sua própria personalidade. O que difere a senhora dos seus pais? Qual é a sua marca em relação a eles? O que eles fizeram que a senhora não faria? Essa não é a questão. A questão é que cada pessoa ela tem a sua história e tem a sua própria trajetória. Eu quero ser julgada pela minha. A eleição é um momento da gente se apresentar à população, mostrar as nossas propostas. Como eu disse, a injustiça que eles sofreram me causou muito sofrimento, mas eu não tenho o poder de mudar o passado. A hora é de olhar para frente, é de se apresentar para a população. Eu quero que as pessoas conheçam a Clarissa. Eu sou a filha do Garotinho? Sim, mas isso não é um ponto final, isso é uma vírgula na minha história. Clarissa, filha do Garotinho, que foi vereadora, que foi deputada estadual, secretária municipal, 2 vezes deputada federal, e não há nada, Kátia, na minha história que desabone a minha conduta. Em toda a minha trajetória, não há nada que desabone a minha conduta. Então, eu quero que as pessoas vejam que a Clarissa é uma pessoa que tem uma trajetória limpa, um nome limpo e tem propostas para a cidade do Rio de Janeiro. Eu comecei a minha trajetória política como vereadora nessa cidade. Eu já percorri cada canto do Rio de Janeiro. Eu conheço os problemas do Rio de Janeiro. Eu sei o sentimento de abandono que as pessoas sentem hoje da nossa cidade. O Rio de Janeiro está abandonado. O Rio de Janeiro está largado. A senhora falou que a senhora conhece cada canto da cidade. A senhora já foi vereadora, já foi deputada estadual. Então, a senhora não é exatamente uma desconhecida. Eu volto à pergunta da Silvia. Essa rejeição, que segundo o Datafolha chega a 31%, a senhora debita na conta dos seus pais ou a senhora debita na sua conta também? Kátia, essa rejeição ela se dá por conta de fatos, né, na história dos meus pais
que ficaram mal compreendidos pela população. Então, é natural que isso tenha um reflexo, né, sobre mim, que sou filha. O que eu quero dizer é o seguinte, o que passou, por mais injusto que seja, eu não tenho como mudar. Então, eu vou fazer o quê? Vou ficar de braços cruzados? Não. O que eu quero é mostrar para o eleitor quem eu sou. Eu sou a Clarissa, né? Eu tenho uma trajetória e eu quero ser julgada pela minha própria história. Ninguém está questionando aqui os familiares dos outros candidatos, né? Ninguém está questionando, por exemplo, os 8 milhões de dólares depositados na conta dos pais do Eduardo Paes, do pai, da mãe e da irmã, 8 milhões de dólares em paraíso fiscal depositados no ano eleitoral. Estão questionando o Eduardo, a própria história dele. Agora, eu sou réu por corrupção? Não. O Eduardo Paes é. Eu tive conta bloqueada por corrupção? Não. O Eduardo teve agora 240 milhões de reais bloqueados na conta dele por envolvimento na máfia do transporte. Eu estou respondendo na Lava Jato? Não. O Eduardo Paes responde na Lava Jato. Então, meu nome é Clarissa, a candidata sou eu, as propostas são minhas, se eu ganhar a eleição, quem vai governar sou eu sou mulher, eu sou jovem e tenho o direito de apresentar minha candidatura à população e ser julgada pela minha própria trajetória. Ô, Clarissa, a família, para mim, é uma coisa sagrada. Eu jamais vou negar a minha família, jamais vou abandonar, conheço as injustiças que os meus pais sofreram, sofri junto. Só que a eleição é para contar a minha história, quem é candidata sou eu. Por que a candidatura da senhora não deslanchou, então? Assim, a gente está colocando essa questão da rejeição à imagem dos seus pais, que foram presos, mas a última pesquisa da Datafolha também mostra que a senhora está estacionada com 1% das intenções de voto. Né? O que falta para tentar descolar dessa imagem? Porque alguma estratégia você teria de lançar mão nesse momento, pelo menos, né? Por que essa não é a candidatura não foi para frente? Uma eleição, ela se dá por vários fatores. Primeiro, eu vou dizer o seguinte, de verdade, de coração, não me guio por pesquisa, porque as pesquisas erraram muito em todas as últimas eleições. Na última eleição, inclusive, errou demais, né? O senador do Rio de Janeiro que ganhou a eleição estava em 5º lugar na véspera da eleição. O governador que ganhou a eleição tinha 1%. Então, assim, eu não me guio por pesquisa, a pesquisa está cansada de errar, a população se decide na reta final. Isso é um ponto. O segundo ponto é o seguinte, como eu disse, a gente está numa campanha completamente atípica na cidade do Rio de Janeiro. Uma campanha desigual, porque as pessoas não vão conseguir conhecer as minhas propostas com apenas 14 segundos de televisão. E por mais que eu esteja fazendo muita campanha também nas redes sociais, a gente sabe que o alcance não é o mesmo. Então, a falta de debate, a falta de entrevistas, isso manchou o processo eleitoral no Rio de Janeiro. Ainda mais para quem tem tão pouco tempo de televisão, 14 segundos. E eu ainda tive um agravante, né? Eu estou há 15 dias em casa, numa campanha de 45 dias, me recuperando porque eu testei positivo para a Covid. Eu não posso ir às ruas, porque eu não posso colocar o eleitor em risco. Então, quer dizer, eu fiquei 15 dias de uma campanha de 45 dentro de casa, né? Eu tenho 14 segundos de televisão. E todas as emissoras cancelaram as suas principais entrevistas e cancelaram os seus debates. Então, a eleição é um momento para você se comunicar com o eleitor. Mas se você não tem as condições adequadas para se comunicar com o eleitor, esse processo ele fica prejudicado. Por isso que eu disse que as emissoras têm que fazer a sua autocrítica nessa eleição, porque só quem está perdendo com isso é o eleitor. Já que a senhora tem esse espaço aqui, deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. A senhora diz que o prefeito Marcelo Crivella é um falso bolsonarista. A senhora reivindica para a senhora o título de legítima bolsonarista? A senhora propõe uma parceria com ele ser eleita, não é isso? Eu não estou dizendo que eu sou uma legítima bolsonarista, nem que eu não sou. Eu só acho que cada um tem que ser o que é. Eu sou Clarissa, deputada federal, me considero uma deputada de centro, independente, voto a favor daquilo que eu acredito que é bom para o Brasil. Já votei a favor de várias pautas do presidente Bolsonaro, votei contra outras pautas também, já tive leis sancionadas por ele, outras que não foram sancionadas. Então, eu sou uma pessoa independente e entendo o seguinte, o debate político, ele tem que ser travado na Câmara Federal. Ali é o espaço para travar o debate político. Na cadeira de prefeito, o lugar é da parceria, o lugar é do diálogo.
porque o Rio de Janeiro hoje, ele está no fundo do poço. O Rio de Janeiro precisa do apoio federal. E se a gente não tiver condições de dialogar e de estabelecer parcerias, o Rio de Janeiro não vai dar certo. É por isso que eu fico muito preocupada quando eu vejo projetos de extrema esquerda crescendo no Rio de Janeiro, porque eu sei que não vai haver capacidade de diálogo e de parceria, e isso não vai dar certo. A senhora chegou a elogiar o presidente na rede social, falou que ele foi sensível quando ele ampliou o auxílio, e a senhora, ao mesmo tempo, a senhora também colocou uma foto sua com o Leonel Brizola, no Dia das Crianças, uma foto antiga sua, a senhora chegou a publicar. A senhora acha que isso não pode confundir o eleitor, ao mesmo tempo que a senhora acende uma vela para a imagem do ex-governador Leonel Brizola, que lutou contra a ditadura? De forma nenhuma. Olha só, o Brizola, uma pessoa que eu conheci desde que eu era criança, né? Eu postei uma foto ali minha com ele, recepcionando a chegada dele no aeroporto. Uma pessoa por quem eu tenho uma imensa admiração pela sua luta, principalmente em defesa da educação. Como eu disse, eu me considero independente, em alguns aspectos mais progressista, em outros aspectos mais conservadora. O que eu acho é que a gente precisa ter capacidade de dialogar. O que eu disse é que eu não vou fingir ser o que eu não sou. Não adianta o Crivella querer dizer que ele é Bolsonaro de carteirinha quando ele foi ministro do PT. Pelo amor de Deus. Não adianta também, né, ser um completo adesista do bolsonarismo, como foi, por exemplo, o Witzel, que 4 meses depois de eleito governador quis tomar a cadeira do presidente, já se lançou candidato a presidente da República. Então, eu tenho as minhas convicções, sigo as minhas convicções, entendo que a cadeira de prefeito é a cadeira da parceria, a cadeira do diálogo, e é nesse caminho que eu quero seguir, porque o Rio de Janeiro está abandonado. O que mais indigna o carioca, Kátia, é o fato de viver numa cidade onde a gente paga muito imposto e nada funciona. Então, não adianta vir para uma eleição no Rio de Janeiro para dizer, eu vou criar mais hospitais, eu vou fazer e acontecer. A gente tem que começar colocando para funcionar o que já existe e não está funcionando na nossa cidade. O transporte no Rio de Janeiro é caro e é ineficiente. A saúde é o caos, não funciona. É uma humilhação as pessoas passarem 5 anos na fila do Cisreg para conseguir uma cirurgia. A educação é desigual e a pandemia só mostrou cada vez mais o aumento dessa desigualdade. Então, nós não podemos permitir que isso aconteça no Rio de Janeiro. Nós precisamos enfrentar essa realidade, tirar a cidade do abandono e colocar os serviços públicos para funcionar e funcionar com qualidade. É isso que eu quero fazer como prefeita do Rio. Clarissa, sobre essa questão de diálogo com o governo federal, né? A pandemia ela vem sendo marcada por diversas controvérsias entre o presidente Jair Bolsonaro e a autoridade de saúde, né? Mais recentemente, ele diz que a vacina da Covid não vai ser obrigatória, que não vai comprar uma vacina, que ele diz a vacina da China, que na verdade está sendo produzida em parceria com o Instituto Butantan. Do ponto de vista de gestão pública, tá? Como que a senhora encara esse posicionamento? Você concorda com ele? Como que você vê esse cenário político em volta da vacina? Do ponto de vista da gestão, eu, como prefeita do Rio, vou seguir as determinações do Ministério da Saúde. Né? Essa não é uma decisão isolada que pode ser tomada em base de achismos. Então, eu vou seguir a determinação que o Ministério da Saúde estabeleceu. Agora, o mais importante é o seguinte, é que a rede pública municipal ela estará preparada para atender todos aqueles que queiram se vacinar. Nós vamos garantir a imunização para crianças, para jovens, para adultos, sejam eles ricos ou pobres, todos terão o direito e o acesso à vacina. Isso é que é o importante, a gente conseguir garantir a vacina e estabelecer, né, um calendário, uma formatação que dê acesso a todas as pessoas que queiram se vacinar. O que envolve essa preparação? O governo Bolsonaro, voltando à pandemia, na questão da economia. Quais medidas que o governo dele está adotando para dar um suporte econômico ao país no momento de pandemia? Eu acho que as medidas, de uma forma geral, foram tomadas, né? Nós aprovamos o apoio aos estados e municípios,
a população teve acesso ao auxílio emergencial, e a gente viu que o auxílio emergencial, que alcançou milhões de brasileiros, foi capaz, né, de estancar a extrema pobreza que estava se agravando por causa da pandemia. E eu entendo que depois da pandemia nós vamos viver um período difícil, porque muitas empresas fecharam as portas definitivamente, muitas pessoas estão dependendo ainda do auxílio emergencial. O governo federal fala na criação de um programa de renda mínima, e eu pretendo auxiliar o governo federal complementando a renda mínima na cidade do Rio de Janeiro. E por que fazer isso? Porque o Rio de Janeiro é uma cidade muito desigual. A gente tem no Rio de Janeiro regiões que a gente tem o metro quadrado mais caro do mundo. E, em compensação, nós temos comunidades com índice de desenvolvimento humano baixíssimo, com pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Então, para combater a desigualdade, programas de renda mínima, eles são fundamentais, porque a geração de emprego ela não vem da noite para o dia. Agora, nós vamos também adotar outras medidas para incrementar a economia na nossa cidade, para recuperar a economia da nossa cidade, e nós vamos começar através de um programa chamado Rio Sem Burocracia. Kátia, não dá para a gente aguentar uma cidade tão burocrática como o Rio de Janeiro. Os processos não são digitalizados. Você quer fazer um evento que seja na cidade do Rio de Janeiro, você precisa de 40 licenças, até para fazer o Rock in Rio. Fazer o Rock in Rio em Lisboa, você precisa de 4 licenças. Para fazer no Rio de Janeiro, você precisa de 40. Então, o Rio tem burocracia enorme para abrir uma empresa, para legalizar um negócio. Qual o resultado disso? Nós estamos perdendo empresas. O resultado disso é que nós estamos perdendo, né, várias empresas de tecnologia para o sul do país. Então, acabar com a burocracia é um compromisso do nosso governo. Usar a tecnologia a favor do cidadão. Colocar a cidade para funcionar, porque as empresas elas querem estar numa cidade que funcione. Então, nós temos aí o nosso dever de casa para fazer no pós-pandemia, não apenas na renda mínima, mas com a recuperação da nossa economia. E no Rio de Janeiro, para recuperar a economia, nós temos que trabalhar com o turismo, nós temos que trabalhar com a cultura, que foram setores que sofreram muito durante a pandemia, mas que são vocações da cidade do Rio de Janeiro, que geram emprego e que movimentam a nossa economia. A senhora não teve qual que vai ser apresentar isso, essas suas propostas ao prefeito, quando a senhora trabalhou por um ano na gestão dele, ao lado dele? A senhora chegou a apresentar essas propostas para ele? Não era responsabilidade da minha pasta, Kátia, né? Tudo que me foi proposto fazer como secretária, eu ocupava a menor secretaria do governo. Eu costumo dizer que a única coisa que funcionou no governo do Crivella fui eu que fiz, né? Fui eu que coloquei para funcionar nos restaurantes populares que estavam fechados. O restaurante de Bangu, de Campo Grande, de Bom Sucesso, servimos mais de 4 milhões de refeições. Então, o que me foi proposto fazer, eu fiz. Eu cuidei das pessoas, o que o Crivella, infelizmente, não foi capaz de fazer. Né? Por que houve o rompimento, Clarissa? Por que houve esse rompimento? O que aconteceu? Tinha mais por que continuar num grupo. Olha, eu não me arrependo, porque eu fiz uma aposta como a maioria da população fez. Não está escrito na testa de ninguém se vai dar certo ou se vai estar errado. Eu apoiei o Crivella porque o Crivella disse, olha, eu vou cuidar das pessoas. Infelizmente, ele não foi capaz de fazer, por vários motivos. É verdade quando ele diz que pegou uma cidade endividada. O Eduardo Paes contratou obras no crediário, encheu a cidade de obras que não serviram para melhorar a vida de ninguém, é ciclovia que despenca toda hora, é o BRT que está o caos, e ele endividou a cidade perdeu capacidade de investimento. O Crivella tem razão quando diz isso. Mas o Crivella, Silvia, também não conseguiu fazer a gestão financeira da crise. Então, hoje, a gente está pagando de taxa de juros desses empréstimos deixados pelo Eduardo Paes, uma taxa de juros de 6%, quando a taxa básica da economia é 2%. Ou seja, a gente paga 3 vezes mais e perdemos quase 3 bilhões de reais que poderiam estar sendo usados em investimentos apenas porque o Crivella não conseguiu driblar essa crise financeira. Então, esse é um ponto. Mas não é só isso. O Crivella também não conseguiu ser um bom síndico da cidade. Porque para muitas coisas não precisa de dinheiro, precisa de capacidade política, precisa de boa gestão. Quando eu digo que o Crivella não cuidou das pessoas, isso não é um achismo meu, são os números que estão dizendo. Olha, o Rio de Janeiro reduziu em 34% a cobertura do programa de saúde da família. O Rio de Janeiro tem hoje 17 mil moradores de rua, cresceu absurdamente o número de moradores de rua. Nós temos 500 mil de pessoas vivendo em área de risco.
200 mil pessoas que não têm moradia. Nós temos aqui 32 mil crianças que não têm vaga nas creches. Então, esses números não são números que correspondem a um governo que cuidou das pessoas. Então, se tem uma palavra que define para mim o governo do Crivella, é frustração. Foi um dos piores governos da história do Rio de Janeiro. Agora, não adianta a gente só ficar aí querendo insistir no que deu errado. Por isso que eu digo, o Rio de Janeiro precisa de uma nova história. O Rio de Janeiro já viveu o tempo das grandes obras, que não mudou a vida de ninguém, que serviu para atender a interesses de grupos financeiros, econômicos, serviu para beneficiar grupos políticos, mas não melhorou a vida das pessoas. Clarissa, e o Rio de Janeiro viveu um governo agora recente de total abandono. Então, o que a gente precisa é uma nova história. Quem insistir nisso não vai a lugar nenhum. Tá, mas houve algum ponto de inflexão? Você chegou a ser tolhida dentro da sua secretaria? Houve alguma questão pontual ou você teve uma percepção do governo como um todo? Eu era a única secretária que nas reuniões de secretariado tinha coragem de dizer para o prefeito que o governo não tinha rumo, que o governo estava errado, que o governo não tinha prioridade, que o governo não tinha uma mensagem clara, que o governo gastava na saúde, gastava muito, mas gastava mal, que não tinha fiscalização necessária. Mas o Crivella ele não era um bom ouvinte. O Crivella nunca foi um bom ouvinte. Ele não gosta de receber críticas. Então, a partir do momento que eu percebi, né, que eu estava num governo que não me dava espaço para realizar mais, que eu estava num governo onde o que eu dizia não era levado em consideração, um governo onde o prefeito não queria ouvir a verdade, ele gostava de ficar cercado dos puxa-sacos, né? Então, eu percebi que não tinha mais por que continuar ali. Clarissa, tudo que eu faço na minha vida, você disse coração. Eu sou uma pessoa que eu só consigo fazer as coisas que eu acredito. Se eu estava num governo que eu não acreditava mais, não tinha por que continuar. Mas mesmo assim, a senhora diz que ele é um homem bom, né? A senhora considera o Crivella um homem bom? E numa comparação ao Eduardo Paes, a sensação que eu tenho é que a senhora tem mais críticas pessoais ao Eduardo Paes, do ponto de vista, inclusive, de caráter, do que ao Marcelo Crivella. Eu estou enganada? Eu já vi que a senhora disse que ele é um homem bom, que o Crivella é um homem bom. Vamos lá, uma coisa de cada vez. Crivella é uma pessoa boa, né? Ele foi um bom missionário, é um homem religioso, ele é um homem bom. Porém, Kátia, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos escutando, né, também são pessoas boas, e nem por isso estão preparadas para serem prefeitas da cidade. Então, a gente não governa a cidade só com boas intenções, é preciso ter capacidade de gestão. E o Crivella não tem capacidade de gestão, isso ficou claro para todo mundo. E acho que é por isso, né, que tudo indica que ele não vai sequer ao segundo turno. Não tem capacidade gerencial. O Eduardo é um pouco diferente, porque o Eduardo nem tem essa capacidade gerencial, mas também não tem caráter. Então, eu tenho críticas pessoais e críticas administrativas. O Eduardo Paes diz que aumentou a arrecadação da cidade, é verdade, mas ele aumentou aumentando impostos, que ele fez a revisão da base de cálculo do IPTU, aumentando o IPTU, ele criou a taxa de iluminação pública na cidade do Rio de Janeiro. Ele não foi capaz de incrementar a economia, pelo contrário. Ele governou a cidade no momento em que ele tinha um privilégio, porque tinha muito dinheiro por causa das Olimpíadas, tinha uma parceria e um alinhamento total, porque era ele na prefeitura, o Sérgio Cabral no governo do Estado e o governo do PT que apoiava ele a nível federal. Ele teve um alinhamento muito grande. Mesmo assim, ele não foi capaz de tomar decisões que pudessem modificar o Rio de Janeiro. Por exemplo, a Prefeitura de São Paulo, né, quando teve capacidade de investimento, o que ela fez? Ela chamou o governo de São Paulo e disse: eu quero ajudar a ampliar a rede de metrô, porque o usuário é paulista. E quando o Eduardo Paes teve capacidade de investimento, ao invés dele ajudar a aumentar o transporte de alta capacidade e velocidade no Rio, ele fez uma escolha equivocada. Ele fez uma escolha por corredor expresso de ônibus, que era o BRT, uma solução adotada há 40 anos atrás em Curitiba, uma cidade com uma população muito menor que o Rio de Janeiro. E por que ele fez essa opção pelo ônibus, Kátia? Pelo mesmo motivo que ele, quando saiu da prefeitura, nos 2 últimos anos, aumentou a passagem de ônibus em 26%, quando a inflação do mesmo período era de 17%. Pelo mesmo motivo que ele pegou o ISS das empresas de ônibus
e baixou para 0,01%. Empresa de ônibus praticamente não paga imposto no Rio de Janeiro. E as pessoas estão sofrendo. O transporte é caótico, é caro e é ineficiente. Qual é esse motivo? Bom, o motivo está aí na delação da FETranspor. O motivo está aí. Semana passada, 240 milhões de reais bloqueados na conta do ex-prefeito por envolvimento na máfia do transporte. Está aí o motivo. Essa é a explicação. O governo do Eduardo Paes colocou dinheiro para endividar a cidade, para fazer ciclovia que despenca, para fazer um VLT no centro da cidade, onde ele assinou um contrato absurdo, Silvia. Um contrato onde a empresa disse o seguinte: eu quero ter 250 mil passageiros andando todos os dias ali. Se eu não tiver, a prefeitura vai descontar uma margem de 15% e vai me pagar a diferença por quem não anda. E o Eduardo Paes assinou esse contrato. Hoje, a Prefeitura do Rio, contratualmente, é obrigada a pagar diariamente por 140 mil passageiros que não andam no VLT. Ou seja, é o passageiro fantasma. Todo mundo já ouviu falar no funcionário fantasma, agora passageiro fantasma, sugando dinheiro público, foi uma invenção do Eduardo Paes. Então, não dá mais para continuar com esse tipo de governo, né, que faz contratos que prejudicam a administração pública, que sugam o dinheiro público e que não melhoram a vida de ninguém. Larissa, deixa eu só pontuar uma coisa que você falou. Você disse que nas reuniões, quando secretária no governo Crivella, o que você falava não era levado em consideração. No primeiro e único debate da Band, você chegou a chamar o Fred Luz, né, o candidato do Novo, de machista. Quando você disse que o que você falava não era levado em conta, passa um pouco por aí, por machismo? Como que você sentiu esse tipo de preconceito na Prefeitura do Rio? Eu sinto, sim, que a política ainda é um ambiente muito machista, mas isso na percepção do eleitor está mudando, né? Eu vejo que a cidade do Rio de Janeiro recebe muito bem a ideia de ter uma mulher prefeita. Então, por mais que os políticos e os caciques da política ainda insistam na velha política, na política feita somente por homens, na política feita da forma tradicional, não é isso que o eleitor quer. O eleitor quer conhecer a sua própria, quer conhecer os seus candidatos, quer saber o que seus candidatos pensam. Leva em consideração também o caráter dos seus candidatos, a história do seu candidato, muito mais do que se é homem ou se é mulher. Então, quando eu disse ali para o Fred Luz que ele era machista, é porque ele, mais uma vez, estava me julgando e resumindo a minha candidatura como se eu fosse apenas a filha do garotinho. E o que eu disse para ele é o seguinte: você acha, Fred, que uma mulher, só porque eu sou mulher e sou jovem, eu não tenho o direito de construir a minha própria história e a minha própria trajetória? Você quer me resumir? Alguém aqui está questionando quem é o pai do Crivella? Né? Logo o Fred Luz, que se diz, né, integrante do Partido Novo, com práticas novas na política, que não concorda com a velha política, mas ele esconde que o pai dele, né, foi nomeado juiz, sem concurso, também lá pela época da ditadura militar. Então, quer dizer, o que eu não gosto é de hipocrisia. Eu vou julgar a Clarissa só pelo sobrenome. Então, os meus adversários, né? Quem quer me julgar pelo meu sobrenome? O Eduardo Paes, que é réu por corrupção. Eu não sou. Quem quer me julgar pelo meu sobrenome? Né? A Benedita da Silva. A Benedita foi governadora do Rio de Janeiro. A Benedita, quando deixou o governo do Estado... Aliança com seu pai. Não pagou o salário dos funcionários. O governador era ela não pagou o salário dos funcionários, não pagou o 13º, não pagou a parcela da dívida do Estado com a União. Então, a Benedita pode me julgar? Quem pode me julgar? A Marta Rocha, que foi chefe... Olha só, ela disse que ela herdou um pouco o estado das coisas do teu pai. Não, ele quando saiu, todos os salários estavam em dia, estava tudo em dia. Então, assim, não adianta falar, porque os fatos, eles estão aí e respondem por si só. Clarissa, A chefe da Polícia Civil, Kátia, eu vou falar, entendeu? Ela pode me julgar? Ela foi chefe da Polícia Civil de quem? Foi delegada-chefe da Polícia Civil no governo do Sérgio Cabral. Está dizendo agora que vai abrir a caixa preta, que vai enfrentar as máfias. Não enfrentou quando era chefe da Polícia Civil? Não viu que a maior máfia do Estado estava ali, sendo comandada, né, pelo chefe dela, debaixo do nariz dela, no Palácio Guanabara? As milícias cresceram 300% no governo Cabral, no Rio de Janeiro, e a chefe da Polícia Civil era a Marta Rocha. Então, é o seguinte, eu tenho a minha história, eu tenho a minha trajetória, eu tenho o meu pensamento, não há nada na minha trajetória que desabone a minha conduta
e eu não admito ser julgada apenas por um sobrenome. Eu quero ser julgada pela minha família sagrada. Eu conheço a minha família, sofri junto com a minha família, sei que foram vítimas de injustiça, as pessoas conhecem o que elas ouvem falar, eu conheço o que os meus olhos viram a vida inteira, mas eu sofri muito com isso. Mas, na eleição, a pessoa quer saber quem é a Clarissa e o que ela defende. E é isso que eu quero mostrar. Quem eu sou e o que eu defendo. A senhora falou sobre milícia agora, e o nascedouro foi exatamente durante a gestão, um período que coincidiu com a gestão dos seus pais, que foi de 99 a 2006, tendo esse... Não, Tati, você está muito enganada. Olha, tem entrevista lá antiga do Eduardo Paes na televisão, quando ainda era subprefeito de Jacarepaguá, elogiando a milícia de Rio das Pedras. Isso é uma coisa antiga e os números comprovam, e aí não são números meus, são números da CPI das milícias na Assembleia Legislativa, que o período em que as milícias se destacaram e mais cresceram no Rio de Janeiro foi durante o governo do Sérgio Cabral, e quem era a chefe da Polícia Civil era a Marta Rocha. Então, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares, como elas são, né, para que a gente não confunda a população. Infelizmente, eu estou numa eleição que eu não tenho tempo para falar. São poucas as oportunidades que a gente tem, como essa, né, que a gente está aqui podendo debater. Agora, seria muito bom que os debates pudessem acontecer na eleição, para que a gente pudesse não apenas confrontar a história de cada um dos candidatos, mas confrontar também as suas propostas. Porque eu tenho proposta, eu estou aqui o tempo todo respondendo pelo meu sobrenome. Eu gostaria que vocês me perguntassem sobre as minhas propostas para melhorar a saúde do Rio de Janeiro, para melhorar a educação, porque eu tenho proposta para a cidade. Então, eu não acho justo que eu fique aqui numa entrevista de 45 minutos apenas respondendo pelo meu sobrenome. Eu sou filha do garoto. Mas eu queria fazer uma pergunta sobre a senhora. Por exemplo, a senhora participou do governo do Crivella e faz críticas à gestão dele. A senhora foi vice do Rodrigo Maia e faz críticas severas a ele. A senhora acha que isso não depõe também contra a senhora, assim, do ponto de vista para o eleitor? Não, de forma alguma, eu não tenho nada pessoal, assim, contra o Rodrigo Maia, mas aquela aliança, ela aconteceu há muitos anos atrás, porque o Rodrigo Maia me disse que era necessário unir forças para derrotar o Eduardo Paes. Onde é que eu estou hoje? Na oposição ao Eduardo Paes. Onde é que o Rodrigo Maia está? O Eduardo Paes é o candidato do Rodrigo Maia. Então, quem mudou? Fui eu ou foi o Maia? Eu continuo no mesmo lugar que eu estou, defendendo as mesmas posições que eu sempre defendi. Quem mudou de ideia foi o Rodrigo Maia, não fui eu. Agora, como deputada, faço críticas ao Rodrigo Maia também, como presidente da Câmara, porque eu acho que a gente passou por um momento grave de pandemia, né, onde várias pessoas tiveram seus salários reduzidos, né, perderam seus empregos. Eu apresentei um projeto para reduzir o salário dos parlamentares. Durante todo o período de pandemia, deputados e senadores. O Rodrigo Maia não quis botar em pauta. Quem faz a pauta da Câmara é o presidente da Câmara. Quer dizer, no momento que estava todo mundo sendo sacrificado, os parlamentares não cortaram na sua própria carne. Então, eu tenho que fazer crítica, sim. Porque talvez não fosse isso que fosse resolver o problema do Brasil, mas é uma questão simbólica. É uma questão de dizer, olha, eu entendo a necessidade, eu entendo a dificuldade do povo e nós também vamos cortar na nossa própria carne. Então, tem algumas medidas que eu acho que precisavam ser tomadas e não foram tomadas. Então, vai ter a minha crítica nesse sentido, sim. Às vezes as pessoas querem jogar os políticos, né, no mesmo saco como se fossem todos iguais. Não são. Eu abri mão, por exemplo, da aposentadoria especial de parlamentar. O tempo que eu sou deputada, eu estou no 2º mandato de deputada, já podia ter averbado lá o mandato de deputada estadual, o mandato de vereadora, e daqui a algum tempo eu poderia estar me aposentando com um salário de R$33 mil. Eu, espontaneamente, abri mão disso. Decidi contribuir pelo regime geral de previdência como todo trabalhador brasileiro. Então, os políticos não são todos iguais. E é isso que eu quero que as pessoas saibam. Eu quero que as pessoas conheçam quem é Clarissa, quais são as minhas posturas na política e o que eu defendo e quais são as minhas propostas para a cidade. Então, eu quero Clarissa, poder ainda... Deixa eu aproveitar esse gancho da milícia que a gente estava falando. Tem uma pergunta da Agência Lupa sobre isso, também discutindo uma questão mais propositiva. A pergunta é: na última segunda-feira, o estudo Mapa dos Grupos Armados do Rio de Janeiro mostrou que a milícia controla 57% da área da cidade. Mais de 2 milhões de pessoas vivem
em áreas sob o comando de milícias, o que corresponde a 33% da população. O seu programa de governo não cita esse problema do município, que é um problema que vai além da segurança pública, que, por sua vez, é de responsabilidade do Estado. Por que o seu programa de governo não cita esse problema e quais são as suas propostas para esse tema? Silvia, como você falou, né, essa é uma questão onde a prefeitura ela tem uma atuação que ela tem apenas que contribuir, porque a polícia ela é do Estado, constitucionalmente algumas outras questões são federais. Agora, o que eu acho que a prefeitura pode fazer? Né, e eu tenho dito isso em todas as entrevistas que eu tenho podido falar, nas minhas lives na internet, o espaço que nos restou para falar na eleição. A prefeitura, nenhum órgão tem mais capilaridade na cidade do que a prefeitura. Isso significa que ela tem condições de ter acesso a mais informação do que qualquer outro órgão público. Então, o que eu acho que precisa ser feito é um gabinete integrado. Esse gabinete tem que contar com membros do Ministério Público, com membros da Justiça, com membros do governo estadual, federal e municipal. E a parcela de responsabilidade do município nesse gabinete de crise é justamente alimentar esses outros órgãos com as informações que a prefeitura tem um acesso maior justamente por ter uma capilaridade melhor na cidade. Então, essa é a maior contribuição no combate às milícias que a Prefeitura do Rio pode dar a esse gabinete de crise. Agora, a segurança, aí já é um pouco diferente. Eu entendo que a segurança, o prefeito precisa assumir o seu papel, né? Não é mais um papel só do Estado. Hoje, o Sistema Único de Segurança Pública estabelece que as guardas municipais elas têm o seu papel na proteção do cidadão. Então, eu quero que os órgãos de controle urbano cuidem das posturas municipais da cidade. E eu quero aumentar o efetivo da Guarda Municipal para 10 mil homens, começando convocando, né, os aprovados no concurso de 2012, que não foram chamados até hoje, e quero modificar a função da Guarda. Eu quero armar a Guarda Municipal, treinar, equipar e colocar a Guarda para ajudar a proteger o cidadão. Onde? Nos principais pontos de fluxo dos centros da cidade, no centro da cidade, no centro da zona portuária, né, nos centros, né, da Zona Sul, em Copacabana, mas também em Madureira, mas também em Campo Grande, em Santa Cruz. Então, eu quero espalhar a Guarda Municipal pelos centros da cidade e nos pontos de transporte. As pessoas estão sendo assaltadas no entorno do BRT, no entorno das estações de trem, e a Guarda Municipal pode cumprir esse papel, e vai cumprir esse papel no meu governo, que é o papel de proteger o cidadão. O seu programa de governo, as suas propostas de governo, elas prevêem aumento de gastos, como essa convocação de recém-contratados. Tem ainda também, a senhora viu que a senhora apresenta como uma das propostas, aquisição de laptop para estudantes. Não são promessas que são típicas de quem tem 1% nas pesquisas? De forma alguma. Eu não estou prometendo nada que eu não possa fazer. Nada do que você citou é absurdo. Primeiro, é importante a gente saber o seguinte, a cidade está endividada, tá, mas existe uma gestão fiscal ruim. Como eu disse, o Crivella perdeu 3 bilhões de reais só por não ter renegociado os juros dos empréstimos. Então, já perdemos de cara aí 3 bilhões de reais em investimento. A segunda coisa, conter os ralos do desperdício e da corrupção. E existe muito. O ralo do desperdício, né, existe uma máfia instalada na saúde que gasta muito dinheiro e que gasta mal. Nós precisamos controlar esses gastos para que eles sejam melhor utilizados. Terceiro, a arrecadação da cidade, ela não caiu. A arrecadação da cidade, ela vem aumentando ano a ano. O problema no Rio de Janeiro não é dinheiro. O problema é que gasta muito e gasta mal. O problema é que gasta muito e gasta sem prioridade. Eu pergunto a você, Cátia, qual seria a sua prioridade como prefeito? Fazer uma ciclovia que custou 44 milhões de reais, que despenca toda hora e que já custou a vida de pessoas? Ou comprar laptop educacional com acesso à internet para 650 mil alunos da rede pública? A minha prioridade é cuidar da educação. Então, o dinheiro tem. A questão é como utilizar, é estabelecer a prioridade. E sabe por que eu quero fazer isso? Sabe por que eu quero zerar, né, o índice de falta de creches na cidade do Rio de Janeiro? 32 mil crianças sem creche, porque eu sou mãe. Eu tenho um filho de 4 anos de idade, né, que está aqui em casa, que eu já vi passando aqui atrás da nossa entrevista algumas vezes. E eu fiquei nessa loucura de aula virtual com meu filho também. E eu vibrei, Kátia, com cada conquista dele. Ele fez 4 anos,
ele aprendeu formas geométricas, aprendeu várias coisas novas. E foi tão legal para mim no dia que eu vi ele lá, do outro lado da tela, escrevendo pela primeira vez o nome dele sozinho. Eu vibrei como mãe com essa conquista. Mas como pessoa pública, eu pensei, o meu filho teve essa oportunidade porque ele estuda num colégio particular, porque ele tem um computador em casa, porque ele tem acesso à internet. Mas para 650 mil alunos da rede pública, foi um ano perdido. Se essas crianças tivessem na mão um laptop com acesso à internet, isso não teria acontecido, porque nós temos excelentes profissionais da educação. O que nós não temos é acesso para todos. Eu quero usar a tecnologia a favor do cidadão, não apenas na educação, mas na saúde. Por que a gente não tem um prontuário único do paciente? É tão difícil fazer isso? A gente vai ter diagnóstico melhor, atendimento mais rápido, digita o CPF, vai ter ali o acesso aos exames daquele paciente, exame de imagem, exame de sangue, prontuário único do paciente, se usar a tecnologia a favor do cidadão. Telemedicina não é coisa do futuro, está sendo adotada em vários lugares no mundo inteiro. Para mim, é uma solução para a gente atacar a crise de médicos especialistas que a gente tem na rede pública. Você pode ter um clínico geral ajudando no atendimento na ponta, falando com um especialista através da telemedicina. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos implementar o terceiro turno das cirurgias. Porque se a gente não fizer isso, nós não vamos acabar com essa humilhação das pessoas que ficam 5 anos esperando uma cirurgia na fila do CISREG. No final, as pessoas morrem porque não conseguem ter acesso a uma cirurgia. E temos que também dar mais transparência, porque não dá mais para ficar adotando o jeitinho, o político que oferece furar a fila, né, para ganhar seu voto depois. Como fez, inclusive, o próprio prefeito. Lembra que ele disse, liga para a Márcia? O que era ligar para a Márcia? Era furar a fila do CISREG. Esse tipo de coisa tem que acabar, e só vai acabar quando houver transparência. E o melhor mecanismo de estabelecer transparência nos serviços públicos é usando a tecnologia. A tecnologia ajuda a ter mais transparência, ajuda a acabar com a burocracia, os processos mais informatizados, eles têm condições de dar respostas melhores ao cidadão, e é isso que a gente precisa fazer. A falta de ela permite essa bagunça que a gente está vivendo hoje no Rio de Janeiro. A senhora acha factível, por exemplo, a sua proposta de home office no serviço público? A senhora acha que dá para implementar? Tem algum estudo sobre isso? Tem a sua proposta, mas é baseada em algum estudo sobre isso? Tem base? Isso é baseado na experiência, né? No momento em que todo mundo foi obrigado a estabelecer o home office, a gente viu que as pessoas trabalharam, né, que o trabalho rendeu, que em muitos casos isso significou, inclusive, qualidade de vida para as pessoas. Então, a gente vai ter que aprender a lidar com esse novo normal, porque pandemia, no mundo globalizado, vai ser algo, infelizmente, que a gente vai ter que aprender a lidar e conviver, né? Certamente outras virão pela frente. E o que a gente precisa fazer é aprender a lidar com esse novo normal, né? É reduzir a pressão sobre o transporte público, por isso que o meu programa de governo fala em chamar as empresas e renegociar passagens mais baratas fora dos horários de pico, para a gente tentar estabelecer um calendário de horários diferente do funcionamento das diversas empresas na cidade do Rio, assim como o home office, que é uma coisa que deu certo, e a gente pode continuar, talvez não todos os dias, mas uma vez por semana, né, 2 vezes na semana, é algo da gente ir experimentando, mas que a gente viu que funcionou, e por que não continuar adotando se isso traz melhoria na qualidade de vida e menos pressão sobre o transporte público. Larissa, qual que vai ser a abrangência do seu programa de renda mínima? Quantas pessoas vai atingir e quanto que você pretende gastar? Olha, isso vai depender da formatação do programa do governo federal, né, e dos números que a gente vai ter acesso quando assumir a cidade. Eu não posso garantir aqui hoje quantas pessoas serão, mas o que a gente pode garantir é que a prioridade absoluta vai ser para as pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza. A partir dessa conversa, dá para deduzir que qualquer que seja, que mantido esse cenário, a senhora pode apoiar qualquer adversário do Eduardo Paes no segundo turno? Eu não vou falar sobre hipóteses, como eu disse, falta muito tempo até o dia 15 de novembro, eu ainda confio na capacidade do eleitor de acreditar que a gente não precisa votar só no que está aí. As pessoas estão com muito medo nessa eleição, estão com medo de errar, estão com medo de se frustrar novamente, né? As pessoas, infelizmente, acabam, às vezes, se deixando levar por aquela... eu me decepcionei tanto com Crivella e acabam querendo votar em algo que também foi ruim, não precisa ser assim.
o momento do voto é um momento da gente ter esperança. Esperança de que as coisas podem ser diferentes. E eu espero muito poder liderar esse novo processo. No dia 15 de novembro, o Rio de Janeiro vai começar a contar uma nova história. E somos nós que vamos escolher qual é essa história que a gente quer contar para a nossa cidade. Eu quero uma cidade melhor para a população. Eu quero uma cidade onde os serviços públicos sejam de qualidade e funcionem. Por isso, eu quero contar com a capacidade de escolhas. Eu não vou falar sobre segundo turno, eu só vou discutir segundo turno quando o primeiro turno acabar. Eu sou candidata e quero contar com a confiança do povo carioca. Eu sou Clarissa, meu número é 90. Se eu ganhar, quem vai governar sou eu. As ideias são minhas, as propostas são minhas. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu estou preparada, eu tenho experiência. Eu não comecei hoje na política. Na minha história não tem nada que desabone a minha conduta. Eu tenho certeza que eu estou preparada para conduzir o Rio de Janeiro na construção de um caminho diferente e de uma nova história. Clarissa, obrigada pela participação. Obrigada, Kátia, Folha de São Paulo. Então, as sabatinas com os candidatos à Prefeitura do Rio serão exibidas nos próximos dias, sempre às 15 horas, nos sites do UOL e da Folha. E você também poderá assistir as sabatinas nas redes sociais do UOL e da Folha, no YouTube, Facebook e Twitter. Até mais. UOL.